E cuidar da saúde é muito importante. Nós convidamos um médico, ele vem aqui como médico hoje para falar da sua especialidade, que é a ginecologia e também obstetrícia, doutor João Carlos Lima. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tenor. Boa tarde aos seus telespectadores. Doutor, endometriose, o que é isso? Endometriose é a formação de endométrio. O que é endométrio? É a capa, faz assim com os seus dedos, encoste os 5 dedos, isso. O útero da mulher, a casinha onde nós nascemos, tem mais ou menos o tamanho de uma pera e fica na pelve feminina, faz parte dos órgãos reprodutores da mulher. A capa de dentro, onde vai se implantar o óvulo espermatozoide, o óvulo fecundado, depende da capinha de dentro. Tem uma película interna que é o endométrio. Endométrio. Isso. Esse endométrio é a função reprodutiva ali, vai se implantar, começar o crescimento, onde se forma a placenta. A placenta é o órgão que vai trazer todos os elementos através do sangue da mãe para a placenta, que filtra e leva para o cordão umbilical os elementos para o nenê. Então precisa de todos esses elementos. A placenta vai se implantar, portanto, no endométrio, e esse endométrio, quando não é formado a gravidez, ele depois de 14 dias, quando ocorre a ovulação, ele descama formando a menstruação. Tá, mas o que é endometriose? Endometriose é quando essa menstruação, a mulher tem cólicas, o útero contrai, tem cólicas, eliminando esse endométrio, ele sai pela menstruação, mas ele também escapa por cima das trompas. Esse formatinho que eu faço aqui com os dedos, aqui à frente da televisão, faz de conta que os meus dedos laterais aqui são as duas trompas laterais. Quando o útero faz contrações, contrai empurrando para baixo essa menstruação, gotas de menstruação se dirigem ao contrário, para cima, e cai dentro do abdômen. E aí se implanta endométrio por trás do útero, dentro do abdômen. Então tem nível 1, 2, 3 e 4, dependendo da quantidade de endométrio que vai se implantando para dentro, e ela acaba no período menstrual, menstruando também para trás, menstruando dentro da cavidade abdominal pélvica. E dependendo dessa quantidade, os sintomas são de muita dor, ela acaba tendo cólicas menstruais no útero e dores pélvicas de inflamação, a doença inflamatória pélvica, que poderia ser prevenida desde as primeiras menstruações das meninas. Porque essas dores excessivas numa menstruação podem caracterizar uma endometriose. Que poderia ser prevenida. Se nós sabemos, né, que as mulheres têm as menstruações, poderia estar sendo prevenida. Tem alguma coisa a ver com a atividade sexual ou não? Não, nada a ver com a atividade sexual, apenas com as menstruações. Uma jovem virgem pode ter endometriose? Qualquer pessoa pode ter endometriose. Apenas deveria ser prevenido. Poderia não ter endometriose se estivesse usando uma pílula anovulatória. E essa endometriose, ela dificulta, digamos, a fecundação, o óvulo? Proibir, pode criar uma esterilidade. Uma infertilidade permanente ou provisória. Quer dizer que a mulher pode deixar de ter filho por endometriose. Algumas mulheres casadas que nos acompanham e que não tiveram ainda uma gravidez, pode ser devido a uma endometriose? Pode, e pode ser tratada se for inicial, como isso pode ser intratável se já for um grau bem avançado. Mas tem tratamento? Tem tratamento se for um caso médio, se for um caso muito avançado, é muito difícil o tratamento, e lógico que poderia ser prevenido. O mais importante, em todas as patologias que nós temos na medicina, é a gente pensar sempre como prevenir. Naquele preventivo que a gente sempre chama na televisão, rádio, acho que outros veículos também deveriam fazer, um chamado para prevenção. Se constata se tem ou não a endometriose? Não, ali a gente está pensando apenas no preventivo, prevenir o câncer do colo do útero. Esse preventivo a gente caracterizou genericamente, se falar no país, como preventivo, é o preventivo do câncer do colo do útero só. Não se vê a endometriose, seria um outro exame. É outro exame. A gente não vê a endometriose a olho nu sem fazer uma laparoscopia ou uma laparotomia, ou seja, abrindo e olhando lá dentro. A gente vai saber clinicamente, pelo histórico, pelo exame físico da paciente ou através de um exame direto, olhando para saber se tem ou não. Digamos assim, a partir de que idade a mulher pode desenvolver a endometriose? A partir das primeiras menstruações. Desde que se tornou mocinha, né, 9, 10, 11, 12, 13 anos de idade, ela pode começar a ter a endometriose. Já está começando a desenvolver a endometriose. Como é que a gente caracteriza? Quando ela tem cólicas fortes. E aí você começa a tratar de que maneira? Reduzindo essas cólicas, imitando o que se faz, o que a natureza faz. Se Jesus nasceu de Maria com 14 anos, quem sou eu para contradizer o que Deus fez? Se Deus colocou o seu filho na mãe de Jesus, que foi Maria, com 14 anos, é porque a mulher poderia engravidar aos 14 anos de idade. Portanto, a partir daí, a ciência, em 1951, desenvolveu uma pílula que evitava não só a gravidez como pílula anticoncepcional, mas era a pílula anovulatória.
E essa pílula também evita as contrações, e aí que geram também as endometrioses, os cistos de ovário, ovário policísticos, as TPMs. A pílula tem imensa quantidade de valores e de finalidades. Não é só um anticoncepcional. Isso é o que é o mais importante recado, não só para a endometriose, para todas as mulheres saberem que a pílula tem importância como para suas várias utilidades, não é só anticoncepcional. Bom, nós gostaríamos de deixar o convite para o doutor João voltar ao programa para a gente continuar falando da saúde da mulher. Pode ser, doutor? Perfeitamente, é um prazer. Muito obrigado então por hoje. Obrigado a você. Muito obrigado. Boa tarde.